Meu nome é Marluce Rosa Brito Leite. Nasci na cidade de Coruripe no dia 3 de maio de 1944. A lembrança é uma lembrança muito boa, assim, sabe? Porque a minha casa era muito simples. Nós somos uma família pobre, mas eu gostava muito da minha casa, com toda a simplicidade, muito amor era. Minha mãe se chamava Rosa da Conceição e meu pai, João Pereira de Brito. Os pais do meu pai. Não conheci porque eles eram de Pernambuco e quando meu pai e minha mãe veio para Coruripe, eles ficaram para lá e não tiveram mais contato. Da minha mãe também era de Água Branca e depois que ela e eles vieram para cá, não tiveram mais contato também com a família, porque naquele tempo não tinha transporte, era muita dificuldade, aí não se comunicaram mais, não. Eu lembro que teve um irmão dela, que depois de muitos anos, ele veio lá de Água Branca para Coruripe de cavalo, passou não sei quantos dias lá. E não é assim, aí depois disso não tiveram mais contato. Meu pai vendia assim, vendia candinheiro, aquele negócio de cuscuzeiro de alumínio, aquelas coisas. Não era nem alumínio, era aquele outro material, frande, não era? Frande que chamavam. E ele dava feira em Coruripe, em Camaçari, por ali naqueles cidade não, municípios. Do meu pai eu não lembro nada. Nada. Minha mãe, só disse que ele trabalhava, né? Eu tenho mais ou menos, assim, por longe, assim, uma lembrança muito distante. Quando ele adoeceu, que eu lembro que ele tinha as pernas assim, muito feridenta, assim, como essa doença que dá, né? As pernas como se fosse lepra, uma coisa assim. Aí só essa ligeira lembrança que eu tenho dele. Não tem mais nenhuma. A gente sempre tem saudade, né? Porque toda criança quer ter um pai, né? Mas com o tempo eu fui me acostumando. Não entendia, e fui me acostumando. Só lembrança, né? Minha mãe criou 7 filhos com a maior dificuldade do mundo, né? Numa cidade pequena, né? Sem empregos, quase que não tem o trabalho dela. Ela botava um pote na cabeça, ia para a fonte, enchia e botava nas casas, né? Daquelas pessoas melhores que podiam pagar, que lá também não tinha água encanada. Aí ela fazia isso todos os dias, pescava, ela tinha um jereré, não sei se vocês sabem o que é jereré. Jereré é um tipo assim, como uma peneira, sabe? Ela tinha um cabo comprido, é como uma peneira grande, sabe? Assim, mais ou menos de diâmetro 1,5 metro, né? E ela botava no ombro e ia pescar mais outra amiga dela. E quando voltava com camarão, alguns peixinhos e tudo. E era assim a vida dela, trabalhava muito. Ainda costurava, assim. Tinha uma família lá que ela fazia roupas, não sei se você chegou a conhecer, mas ela ainda é viva, Dona Gilca, a mãe da Dona Gilca, da Ângela, né, que ela trabalhou muito tempo na Secretaria de Educação. Aí costurava as roupas delas e camisa do pai
e mandava para minha mãe fazer aquelas casas na camisa. Abria as casas e ela fazia tudo bem feitinho, né? Bem caprichosozinho. E era assim, o que chamasse para ela fazer, ela fazia, para poder sustentar a gente. E graças a Deus nós nunca passamos fome. A primeira era Lourdes, o segundo foi o Antônio e o terceiro foi o Luiz, que a gente chamava de Nuna. O quarto foi José, que a gente chamava de Ném. O quinto foi Pedro. O sexto fui eu. E o sétimo foi o Sebastião, que também, depois que viemos morar aqui, ele foi para São Paulo e não deu mais notícia. Eu era só estudar, né? Estudar. E eles estudavam também, e sempre tinha dois que aprendiam alfaiate, né? A costurar paletó, essas coisas todas que a alfaiate faz. E os outros mais novos estudavam também. Só isso, eles mudou muito, viu? Era muito pobre, né? Sem trabalhos, né? Para ninguém. O povo vivia assim, uns tinham seus empregos, né? Municipal, outros, mas a maioria era trabalhar assim de roça. Como a minha mãe também plantou muito roça, ela plantava de tudo na roça. Plantava milho, plantava feijão, plantava mandioca, o que fosse de lavoura assim, ela plantava. A pesca era... Muita gente ia pescar lá na praia. E tinha o rio também, Rio Coruripe. E era lá que a minha mãe pescava só para sustento de casa. Ela também criava porco para vender. Era uma batalhadora, minha mãe era uma guerreira, não parava de jeito nenhum. Eu nunca vi uma mulher daquela na minha vida. Tenho muito orgulho da minha mãe, muito. Quando eu penso assim, meu Deus, como é que a pessoa cria 7 filhos no lugar daquele, eu fico assim à noite pensando, no lugar daquele, e graças a Deus nunca passamos fome. Nunca. Os vizinhos todos eram pobres. Todos os vizinhos eram pobres. Era assim, quando matavam uma galinha numa casa, os vizinhos ganhavam cada um seu pedacinho, né? Era assim, é muito bom a convivência, comunidade muito unida. Era horrível, horrível, horrível. Para pessoas se locomover de lá para a praia, até para a praia do Pontal, era muito difícil. A gente não andava muito na praia, porque não tinha transporte. Não tinha transporte. Quando íamos, era a pé. Dava mais de quase uma légua a mais. A praia dava quase uma hora. Chegava lá, a festa começava. Pontal era diferente assim, não tinha aquelas cidades ou aquelas ruas melhores, né? Era assim, povoadozinho de praia. E sempre foi daquele jeito. A gente ia, de vez em quando tinha uma festa lá, todo ano tinha festa, a festa Bom Jesus de Navegante. Era a procissão, assim, não era dentro d'água, assim como hoje eles fazem, né? Procissão. Tinha procissão, era 8 dias de festa. A minha mãe ia para lá com tabuleiro para vender rolete, para vender, como é que se diz? Vender amendoim, tudo ela vendia.
lá nessa festa. Era muito bom, era muito divertido, né? A gente ia cedinho, passava o dia lá, né? Que era a igreja ficava perto na praia, era perto assim. Eu acho que uns 20 metros, mais ou menos. E era muito divertido. A gente ia assim, simples, né? Naquele tempo, a gente pobre ia simples, né? As pessoas que tinham condições, né? Elas já iam mais tudo arrumadinhas, mas era tudo simples. Era uma cidade muito política, sabe? Aí tinha o escotinho, que se achava dono da cidade, né? Tinha a família Beltrão, né? Que era uma rivalidade horrível. Aí cada um quisesse mandar mais que o outro, né? Agora, se desenvolver, nada. Estudei na escola Luiz Inácio de Loyola até a quarta série. Depois passei para o ginásio, aí fiz até a oitava série lá. Aí já era outro nome, era Ginásio Imaculada Conceição. Palmatória, vadiava. Então era muito interessante, né? Quando a gente estuda, é engraçado. Aí eu me lembro da professora, né? A professora, uma senhora, uma moça de idade já. Aí ela, fortezinha, bem. Aí ela tinha negócio de dar lição, né? Marcava todo dia no livro, tinha a lição do dia. Aí ela chamava, fulano, vem cá. Aí ele abria o livro e ela lá. Daí a pouco ela começava a cochilar. Eu nunca esqueci. Cochilava. O menino lá de boa, calado. Quando ela abriu os olhos, ele lia a última frase. E assim era combinado. Combinado a classe toda. Porque ela dormia, que eu nunca vi. Quando ela abriu os olhos, a gente já estava na última frase. Era Dona Finu o nome dela, não me lembro. A gente ria que só, a bichinha. Agora, quando era para fazer assim, a lição, essas coisas, quando não acertava, meu filho, era palmatória mesmo. Eu não lembro se já levei, eu acredito não, porque eu fiz um primário muito bem feito, sabe? Eu era muito estudiosa e eu só tirava nota boa. Naquele tempo a gente tinha maior respeito com o professor, tinha até aquele temor, né? Que hoje não existe mais, né? Agora o professor é que tem temor do aluno. Mas era muito bom, né? Tinha desejo de estudar. Não tinha essa vadiagem que tem hoje, que os rapazes, os jovens, vão para a escola só para perturbar, né? Perturbar. E nas escolas hoje não tem segurança, né? Que como antigamente, no meu tempo. Mas houve um período que teve um professor não, diretor. Isso ainda já foi no ginásio. A única vez que eu vi uma coisa assim, fora do comum. Aí chegou ele... Tá a brincadeira na classe. Aí esse diretor chegou, chamava até Cazuza ele. Aí o Cazuza chegou, aí falou com esse Batista, que era um rapazinho. Aí eu sei que ele não gostou, aí começou aquele bate-boca, aí terminaram se enrolando.
Ainda me lembro, se enrolando, sei que era cadeira para todo lado. Foi muito engraçado. Só vi esse fato durante todo o tempo que eu estudei. Nunca vi aluno zombando de professor, desrespeitando, de jeito nenhum. Só estudei no Colégio Bom Conselho. Colégio Bom Conselho, depois na faculdade. Os professores eram tantos. Eu me lembro que era o que mais marcaram foi o Padre Jefferson, que foi meu padrinho. Padre Jefferson, foi ele que a gente não tinha condições de pagar, sabe, os estudos. Aí minha mãe, através da amizade lá dessa família, da Dona Gilca, lá de Coruripe, né? Que ele era da família deles, através dessa amizade, ela e eu fomos lá na casa do padre, ali do lado da igreja, a igreja matriz. Aí minha mãe falou com ele, o padre Epitácio morava numa casa, e a família dele, o padre Jefferson, morava vizinha. Então, ele conseguiu uma bolsa e eu estudei 6 anos lá, essa bolsa, uma bolsa federal. Eu agradeço muito a ele. Estudei, né? 3 anos, e quando terminei, já nos últimos meses do ano, houve um concurso do município, eu fiz o concurso, passei e fui lecionar no Hugo Lima. Lecionei 27 anos lá. A metade lecionando e a metade eu fui para a secretaria, ser datilógrafa. Logo quando nós fizemos do município, houve do estado concurso. Aí eu fiz, mas passou. Sabia que tinha passado, já que o resultado saiu logo. Agora, para chamar, passou 4 anos. 4 anos e nós ficamos todos esperando, né? 4 anos, quando a gente pensava que não ia chamar mais, graças a Deus chamaram a gente para trabalhar no estado. Em 1972. Fui para Craíbas, eu já tinha uma base de 21, 24 anos. Porque em Craíbas eu já estava casada. Casada, já tinha um filho, o meu filho. Nasceu, eu tive o meu filho em fevereiro, em janeiro, aí o governador chamou todos aqueles que tinham passado no concurso, e eu estava gestante não, tinha tido a criança um mês só. Aí eu falei com a Regina, que era a secretária, coordenadora, e ela me deu mais um mês. Aí eu ia com minha criança todos os dias para Craíbas. Ia do transporte que aparecesse, que também não tinha transporte assim, certo, ônibus, essas coisas não tinha. Aí a gente tinha de caminhonete, qualquer carro que a gente chegava ali ali no Lago do Fernando, por ali a gente ficava, aí os carros que passassem a gente perguntava, vai para Craíba, a gente subia em cima e ia. Voltando que era trabalho, viu, que já era assim, tarde, né, tarde, aí a gente ficava doida lá na beira da estrada. Passei quase um ano lá, aí depois fui transferida para o Manuel Lúcio. A escola aí foi tranquila. Era um pouco diferente lá, né? Mas não tinha muita diferença não, porque agora que reformaram mais a escola, mas não tinha muita diferença não de hoje.
Quando eu terminei o ginásio, aí a secretária do ginásio me convidou para ajudá-la na secretaria. E eu fui, passei 3 anos lá. Aí, quando terminei, foi quando eu vim para aqui, para Arapiraca. Eu conheci Arapiraca em 1952, através de uma amiga da minha mãe, que ela tinha uma pensãozinha lá em Coruripe. Aí ela veio aqui para Arapiraca botar um hotel. O hotel dela era lá no comércio, era Dona Neta. Aí em vez em quando a minha mãe vinha, elas gostavam muito, né? Aí, em vez em quando a minha mãe vinha, e foi nesse período que ela me trouxe uma vez. Ela já estava instalada, o hotelzinho tudo direitinho, no comércio, mais ou menos ali onde é a Casa Guido, na parte de cima, né? Eu lembro que era um prédio assim, bem comprido, que era todo cheio de quartos assim do lado. Me lembro até de um eno que morava lá na Rua 15, que era muito engraçado. O povo dizia que ele era meio atrapalhado. Aí ele ajudava assim a fazer mandados, essas coisas. Aí eu me lembro muito dele, assim, desse rapaz, que foi muito engraçado ele. E o centro não tinha aquela parte, né, que depois foi aqui, não sei quem foi prefeito, que ajeitou tudo, mas para baixo a gente via a lagoa, assim, sabe? Muito mato, muita coisa, sabe? Muitas casas assim. Não tinha prédios, eram poucas casas, e quando chovia alagava tudo, era aquela coisa. Meus irmãos já estavam aqui. O primeiro a vir foi o Antônio. O Antônio veio primeiro porque ele trabalhava de alfaiate. Aí veio trabalhar numa alfaiataria ali na Rua 15, que eu não estou lembrada mais do nome do senhor, né? Eu acredito que ele ainda não seja mais vivo. Ele trabalhou, ele já era casado com a Maria Alice. Depois veio o outro meu irmão, chamavam Brito, muito conhecido aqui no comércio. Ele era muito assim, sabe? Gostava muito de política, ajeitar os prefeitos, né? Arranjar votos. E ele era muito bom comigo, muito bom. Aí ele já veio os outros 2, né? Que eram barbeiros. Os outros mais novos, né? Era o José, que chamava Oné, e o Pedro, que trabalhava ali de lado da igreja matriz. Tinha uma barbearia, que o dono era o seu Gilberto, pai do Gilberto Brito também. Aí eles vieram, trabalhava lá, tudo, né? Através disso. Aí o Nuna, né, mandou chamar a gente para eu continuar a estudar. E nós viemos, já, cada um no seu trabalho. Morava lá em Coruripe, vizinha da igreja, a igreja matriz, né? E a gente só vivia lá, eu só vivia lá, até eu contando uma colega minha na escola, que eu ficava brincando no oitão da igreja. Ela disse: oitão? Você ainda está nessa oitão? Eu digo, porque se chamava oitão, tem que chamar oitão, né? Pois é, era o lado da igreja, muito espaço, sabe? Muito espaço, grama. Então a meninada ficava a tarde todinha lá, que a igreja fazia aquela sombra muito grande, que era muito alta. Aí nós brincávamos lá a tarde toda, de tudo, de roda, de
de se esconder, de tudo que tinha, de passar anel, era tudo, todo tipo de brincadeira que tinha naquele tempo. Mas eu tinha minha irmã mais velha que morava com a gente também. Aí ela ficou lá, que ela tinha 3 filhos, né? O marido. Aí eles ficaram lá. E só eu e minha mãe viemos. Quando nós chegamos, já tinha alugado uma casa na rua Esperidião Rodrigues. Ali na rua Esperidião Rodrigues, foi a primeira casa, em 1966. Era muito diferente, porque depois da minha rua, as 5 ou 6 casas, era mais mato e tinha a estação, né, do trem, estação. E hoje não, cresceu a rua São Miguel e tem muitos prédios ali também, se desenvolveu muito. Toda a rua tinha salão de fumo e lá também tinha para instalar, né? Nunca vi fumo assim. Aí fiquei encantada, né? Mas assim, de ver aquelas mulheres tudo trabalhando, cantando, era muito bonito, só que eu tenho uma alergia. Quando passava perto, já começava a gripe. Já saía dali com o nariz corizando e era horrível, mas eu achava muito bonito. Para onde a gente ia, tinha fumo. Meu esposo foi muito engraçado também, quando eu conheci. Foi numa festa de São Pedro. Estava no dia de São Pedro. A minha colega me convidou, a colega Terezinha, me convidou, que disse que tinha uma festinha lá na casa do tio dela, ali no Baixão. Aí, eu não gostava de festa assim, era muito. O tio dela, não lembro o nome, mas ela era Terezinha, morava nas Cacimbas, bem em frente ao Severino Lúcio, por ali. Aí ela me convidou, eu não queria ir, a minha mãe disse, vá, mulher. Eu disse, mulher. Ela, vá-se embora. Aí eu fui. Quando chego lá, eu não gostava de dançar, não sei dançar muito, né? Aí começou lá o forró. Aí eu fiquei assim, aí começou a chover, né? Aí eu digo, eu vou olhar se a chuva parou, que eu vou chamar a menina para ir embora. Aí saí assim na porta. Quando eu saí na porta, ele estava, mais um colega dele, né? Nunca tinha visto ele nem nada. Ele chamava, tinha até um apelido que ele chamava braço de cumbreia. E assim, chamava ele. Aí ele olhou assim e disse, vamos dançar. Eu disse, eu não sei dançar, eu vou me embora, vou para casa nesse instante. Aí corri, aí ele disse, quando parar essa, vou lhe chamar. Eu digo, nem vá. Aí eu me escondi no quarto. O quarto era assim, a sala aqui, uma porta do quarto aqui, outro quarto aqui, que dentro tinha outra porta que se comunicava assim, os 2 quartos, né? Aí eu entrei assim, eu entrei em um, aí corri para o outro, para o último. Aí, quando terminou a música, começou outra. Quando eu dei fé, ele estava na porta do quarto, me procurando. Aí me puxou pelo braço. Me puxou pelo braço, aí eu fui dançar com ele. Pronto, aí depois eu digo, eu já vou embora. Aí chamei as meninas, aí nós fomos, né? Ali pela beira da linha, que naquele tempo não era perigoso, né? Como hoje. Aí eram umas 4 jovens. Aí quando chegamos, aí ele viu, né? Aí ele foi, acompanhou de longe. Eu digo, eita mulher, vamos correr, que aquele rapaz que me chamou para dançar vem ali.
Aí saímos bem ligeiro. Quando chegou ali no Seu Jorge, que tem um salão também que vende, parece que era de fumo, não sei o que era, Seu Jorge da Lagense. Aí a gente, que ela morava ali perto do Severino, em frente. Aí eu digo, mulher, vocês vão me botar em casa, que eu já morava na rua Fernandes Lima. Já tinha saído da casa da Esperança Rodrigues, já morava na casa Fernandes Lima. Aí quando ela disse, então vamos subir aqui a linha, aí vamos por trás do clube, né, que a rua já começa ali. Aí fui embora com elas. Me deixaram em casa, voltaram. Quando foi no outro dia à noite, chegou um vizinho meu, uma criança, disse, Marluce, de que é, menina? Disse, tem um rapaz ali procurando. Digo, um rapaz? Oxe. Aí eu disse, tem. Aí quando eu cheguei assim, ele já estava no muro, no muro da casa. Eu disse, oxe, o que você vem ver aqui? Aí ele disse, oxe, quem vim lhe ver. Pronto, aí começou. Carlos Roberto Holanda Leite. Não, a minha mãe só tinha eu em casa e ela era muito ciumenta. Muito ciumenta. Ela, assim, tinha maior cuidado com a gente, né? Ela criou a gente muito na linha, sabe? Aí ela ficou cismada. Aí não gostou. Não gostou de jeito nenhum. Aí foi um ano naquela luta, sabe? Ele ia lá para casa, mas ela com a cara feia, às vezes ficava com raiva de mim. O namoro era... Eu ficava do lado de dentro do muro, ele lá de fora. De vez em quando queria dar uns beijinhos, eu recuava. Mais calado, sabe? Mais calado, tinha muito movimento na rua, a gente ficava mais olhando um pouco que passava. O primeiro beijo foi roubado. Ele era muito danadinho, Era marandrinha. Fiquei com vergonha. Disse pra ninguém, era muito calada. Aí começou, sabe, aquelas encrencas, muita fofoca, e ela ficava assim, com raiva. Tinha um sobrinho meu que em vez de quando via os sobrinhos, quando estavam de férias, vinham pra cá, e veio um pequeno, né? E ela mandava o menino fazer presepada com ele, para enfesá-lo, sabe? Era Jailson. Ela tinha uns 5 ou 6 anos. Aí, eu sei que era assim. Eu ficava com raiva de mim, às vezes não falava comigo, movimentava que ele era casado, muita fofoca, sabe? E ela com aquele ciúme para eu não me casar mesmo, porque ela não queria que eu saísse de casa. Aí foi assim, muito cheio de... Não, era só conversa, porque ele tinha uma irmã casada com Samuel, não sei se você conhece, que ele é fotógrafo da prefeitura, né? Agora, ele é fotógrafo da prefeitura e ele é casado com a irmã do Carlos. Aí viu muito, ele ia lá, tinha uma foto, né? Foto Brasil, lá, de lado da igreja também. Aí ele ia lá conversar com a irmã, aí viam, dizia que ele era casado. Aí a minha mãe ficava brava. Ele veio de Caruaru. Ele veio aqui para casa da avó dele, chamada Dona Nessi, que morava assim numa casinha em frente ao seu Deca Moço, ali na rua São Francisco. Na rua São Francisco. Aí ele veio para casa dela, que ele estava sem onde ficar, né? Porque quando o pai dele morreu,
A mãe dele foi embora para São Paulo e deixou os filhos, né, quase com a tia, né, com a tia. A tia casou e foi se espalhando, né. A Cineide veio para casa da avó, ficava na casa da tia e ficaram assim, sabe. A avó era Dona Nessi, que morava na casinha em frente ao seu Decamoço. Tinha o seu Manuel, esposo dela, ele lavava assim ternos e passava das pessoas, dos senhores aí né, da alta sociedade, vamos dizer. Aí ele passava ferro, aí estava na ombreira, aí... E ele já tá... Aí ele veio para cá. Ele trabalhava numa oficina de carro, que era novo ele. Eu sou mais velha do que ele. Nesse tempo ele tinha 21 anos. Aí meu empecilho era esse, porque ele era mais novo e ele... Mas era tão insistente que às vezes eu dizia, não quero mais saber de você, e ele ficava lá, não saía enquanto não fazia as pazes. Aí chegou um ponto que não dava mais, sabe? Assim, muito ruim. Aí eu fui em Coruripe buscar o batistério e providenciei a Leda. A Leda era casada com o tio dele, o Edmilson. A Leda era prima da mulher do Dr. Judá, né? Ela foi criada na casa dela. Era Dr. Judá. Não, do doutor, o irmão dele, Zé Fernando, né? O irmão dele. Aí ela foi criada lá com o Valdomiro Barbosa, né? Aí casou com o tio do Carlos. Aí ela quem ajeitava a família, era assim, muito dinâmica, era o espírito líder mesmo dela. Aí ela providenciou todo o casamento. Aí eu saí de casa e fui casar com um vestido simples. Eu tomei até emprestado esse vestido. Minha colega, essa da Bel, que ela tinha casado há pouco tempo, aí ela me prestou o vestido, vestido simples, que foi isso, não teve nem fotógrafo. Foi um casamento assim, né? Muita tristeza, que eu não queria aquilo, né? Minha mãe era uma pessoa muito, sei não, foi ali na Matriz. Quem me casou foi o padre Epitácio. Eu fui morar lá no Alto do Cruzeiro, na Rua São José. Ainda não tinha faculdade. Isso que mudou muito. Eu ficava numa parte mais assim, já para sair na Rua Brasília. Já ali perto da Praça Leão. Ia para a missa lá, também no Alto do Cruzeiro. Ia para as festas. Era muito bom. Tinha pastoril, era muito divertido lá. Pastoril são várias mocinhas, né, jovens. Aí cada um que vestido no seu vestidinho mais bonitinho, rodadinho. Cada um com um pandeirinho. Como é que aquele que faz beijoada. São várias... Não era do tamanho de pandeiro, era menor. Elas ficavam cantando e aí tinha aquela competição. Era tão bom naquele tempo, né? O povo se divertia mais. No sistema de som, ficava anunciando as coisas que iam acontecer, né? As partes das meninas do pastoril que ia sair, né? Aquelas coisas muito bonitas. Né? Aí, quando eu fui morar lá no Alto, eu já tinha o meu filho, primeiro, e estava grávida do segundo. Né? O nome do primeiro era Emerson. E o segundo é Emerson. E o segundo é William Berg. Aí depois, quando ele
morava numa casa que tinha umas goteiras, aí já estava no último mês, aí nós alugamos uma casa. Não alugamos uma casa, nós ficamos lá. Quando eu saí da casa de saúde, aí essa amiga minha, que era a Ana, que estudou, que morava com a gente, aí disse, venha para cá, porque uma casa vai se desocupar aí, quando o encontro não se desocupa, você vem para cá, para minha casa. Aí eu fiquei mais ou menos um mês lá. Aí quando a casa desocupou, nós passamos para ela. Aqui na rua Lino Rodrigues, aqui no bairro Cacimbas, que chamava Cacimbas, hoje é Primavera. As ruas eram igual, hoje não tem muita diferença não, sabe? Mas para cá era muito diferente, muito diferente. Tinha aqui mesmo a minha casa, só tinha outra de lado. O resto tinha um campo onde o jovem gostava de jogar, e para lá tudo curral de fumo. Tudo, a gente só via fumo plantado. Eu sei que nesse tempo que eu cheguei aqui, aí tinha um Rafaelito, né? Tinha aí, que tinha uma fábrica de fumo aí, ele também botava o fumo para apurar, né? Aí foi quando eu comprei uma casa, nós compramos uma casa pelo Ipazial. O Ipazial é do Estado, um plano de saúde, né? Que eles tinham aí e dava, como é que se diz? Deu chance de a gente comprar casa e coisa assim. Quando que a gente precisava era como se fosse uma Unimed, sabe? E aí nós compramos a casa, essa casa que nós moramos. Essa casa era dessa partezinha para cá. Era à frente, a porta era lá onde é o portão. A casa pequena, né? Mas muito espaço no quintal, assim, de lado, né? Aí nós fomos expandindo, hoje tá diferente. Quando eu vim morar aqui, eu já tinha água, já tinha luz, tá tudo certinho. O viaduto foi feito depois, né? Depois que já estava com vários anos que eu estava morando aqui. Aí o prefeito criou ali porque era muito difícil, né, para a gente passar, porque o trem passava quase todo instante e a gente ou passava por cima se arriscando ou esperava que ele passasse tudo para a gente atravessar. Era difícil. Já andei muito de trem para Maceió. Para visitar meu irmão que já estava morando lá em Maceió, eu ia sempre. Todos os dois eram policial, aí ele teve um tempo que ele ficou assim, trabalhando assim nos trem, né? Como segurança. Aí ele disse, vamos de trem para lá, eu ia com ele. Eu acredito que eram umas 3 para 4 horas. Poeira, muita poeira, tudo poeirado, mas era gostoso. Chegava nas estações, assim, muita coisa. As paradas iam por aqui, ia para Igaci, Palmeira, aí começava até chegar em Maceió. Graças a Deus tudo era tranquilo, nunca teve brigas assim dentro do trem. Ele contava sempre que tinha alguém querendo fazer confusão e tudo, aí ele apaziguava. A costura era quando eu era solteira, porque depois que eu casei não tive mais condições, né? Quando eu casei, eu costurei muito assim. Interessante que logo quando eu cheguei aqui em Arapiraca, o meu irmão mais novo foi trabalhar na casa de um senhor que era gerente da Narciso.
A esposa dele chamava Tânia. Aí ela chamou para ele ficar com um caseiro lá na casa dela, né? Fazia mandado, olhava as plantas. Quando ela viajava, que eles viajavam muito, que não eram daqui, era de Recife, ele ficava tomando conta da casa. Aí um dia ela trouxe umas roupas para ele, umas calças compridas, que ela mandou fazer e não gostou. Que ficava feio, né? Assim, nas virilhas. Aí ela reclamando lá, aí meu irmão disse, antes eu costurei assim roupas, era azulão, aquelas roupas que vendiam assim no meio da feira, assim, forravam uma lona, aí espalhavam aquelas roupas, né, para os agricultores, tudo. Então eu costurava tão barato. Passava a semana quase toda, só para não ficar parada. Aí eu, à tarde, de manhã estudar, à tarde eu ia, quando eu não podia trabalhar assim, eu trabalhava à tarde, costurando, né? Aí direto tão pouco, só para ajudar mesmo em casa, que, né, que eles trabalhavam, eu ficava assim, meio chateada, né, de depender tanto só deles. Aí então, ele só tem a minha irmã, costura lá umas roupas. A senhora quer que eu chame ela? Aí ela disse, pois chame, para ver se ela dá um jeito. Aí eu fui lá, mandei ela vestir a roupa, ela vestiu. Aí eu vi onde era o defeito, aí ajeitei as calças dela, ela adorou. Aí daí por diante, todas as calças dela, eu é quem fazia. E ela, através dela, eu costurei para a esposa do doutor Dija, né? Tudo calça comprida. Para o doutor Dija, depois foi se espalhando, aí costurei para as filhas, vestido tão lindo para as filhas da Dona Maria do Claudenor. E assim fiquei muita freguesia, né? Que morava ali no centro. Mas quando eu casei, parei, porque não pude mais. A feira era muito boa, né? Muitas ruas, né? Tinha de tudo, né? Que foi uma pena acabar com a feira, né? E aí tinha um vizinho que dava feira, né? Tinha uma banca de açúcar, feijão, arroz. Aí me chamou para ajudar. Era que nem minha mãe. Aí eu ajudava toda feira, toda segunda-feira eu ia ajudar ele, vendia. Ele gostava disso que eu chamava freguês, que eu atendia bem, né? Na rua, ali em frente, era o mercado público. Era Bom Preço, tinha ali de esquina o José Mota, tinha a sorveteria Pinguim, né? É sempre tomar um sorvetinho, né? Qualquer um. Que combinado, eu gostava muito também do combinado. Tinha até uma senhora que vinha da feira, que ela chegava dia de domingo, aí ficava lá em casa, a Alzira. Ela vendia camarão. A feira, aqueles camarão salgados já cozido. Praça Marques tinha uma fonte luminosa muito bonita ali. Era muito bonita aquela praça. E era muito frequentada dia de domingo, né, à noite. Hoje já não é mais, né? Porque o povo tem até medo de andar à noite. Tinha o cinema, assim, Trianon, tinha o Triunfo. Era o que mais frequentava, era o cinema. Eu gostava de comédia. Aqueles filmes de comédia, era bem escurinho, que era muito engraçado, assim, eu gostava dos filmes dele, já era colorido já. Eu, através do meu irmão, o Antônio, ele era da Assembleia, ele me incentivou
Só sei que eu cheguei a ser batizada. A minha mãe foi depois, ela se batizou também, morreu. Quando ela morreu, já era... A minha mãe morreu de câncer, com 82 anos, porque ia para lá cuidar dela. No dia foi terrível que eu assisti a morte dela. Horrível, horrível. É muito triste a gente perder um ente querido, né? E ver assim, foi muito triste para mim. Ela sentia muito uma dor de barriga, sentia umas cólicas, aí ela sempre não queria a médico. Aí ficava com aquela dor, quando ia o médico pedia exame, disse que era verme, e passava aqueles remédios, e ela sempre tomando, né? Assim, remédio para dores, tudo. Quando foi um dia, ela já tinha conhecido os irmãos dela, né? A família dela que ficou lá em Água Branca. Aí descobriram onde ela estava, vieram para cá, né? Vieram para cá. Aí ficaram lá naquela amizade, ela tão feliz da vida. Aí quando foi um dia, ele adoeceu, um dos irmãos adoeceu lá em Api. Estava morando em Api. Aí ela foi para lá. Aí passou uns dias lá com eles, ele bem doente. Tá? Aí ela, diz uma prima minha que ela ficava com ele assim, botava ele nas pernas, na cabeça, ele doente, acho que recebia aquela quentura, né, da cabeça, assim, do corpo dele. Aí ela se sentiu mal, aí me mandou avisar a gente. Aí nós fomos, eu e meu irmão Pedro, nós fomos buscá-la, alugamos um transporte, fomos buscá-la. Aí ela, quando chegou, já ficou mesmo de cama e com 19 dias ela faleceu. Levei ela ao médico, aí o médico testou que ela estava com câncer. Errada no cemitério Pio XII. Os filhos eu tive 2 só, o Emerson e o Ilambert. Quem escolheu o nome foi a Leda, que ela era a líder da família, né? Tudo ela levava para a Casa de Saúde, ela botava nome, ela registrava, tudo era com ela. E não, era tudo a união. Primeiro eu quase morro. O médico disse, olha, disse a enfermeira, se ela não tiver essa criança, daqui para 9 horas, você me ligue. Aí ela ficou, sabe, enrolando, eu perdendo muito sangue, sei que terminou quando a Leda chegou, né? A Leda, quando viu a minha situação, aí ligou logo pro médico, né, que era tudo amigo, né, lá. Aí o médico chegou, eu já estava lá, sem força, sem nada. Aí fui operada. Meu filho quase morre. Nasceu com uma baixa aqui, querendo nascer sem poder, né? Não tinha espaço para nascer. Só sei que quase que morre meu filho. Mas graças a Deus o médico operou. Eu sofri muito depois com anemia profunda, tinha perdido muito sangue. Mas graças a Deus deu tudo certo. Apareceu uma doença lá que o povo dizia que era febre espanhola. Ficou assim, mas morreu gente. Pior do que essa Covid. Foi muito pior.
O dia todinho passava enterro de adulto, de criança. Morreu muita gente. Lá em Coruripe. Muita gente mesmo. Médico, só tinha um médico. Era até aqui de Arapiraca. Era Dr. Rubens. Lá, mas não tinha assistência nenhuma. Demorou um tempo, mas eu acho que ela demorou vários meses. Eu não tinha nem meio de comunicação com nada. Não tinha televisão, não tinha nada. Era a entregue à mão de Deus. Eu lembro que tinha um tipo de vacina, era para catapora, né? Que era até estranho o jeito de vacinar, que era como se fosse uma canetinha, sabe? Furava assim, aí fazia um xizinho, doía que só. E depois virava uma ferida, que toda a gente tem a marca dessa vacina. Agora eu sou adventista do 7º dia. Aí vou à igreja, dia de sábado, porque eu não posso ir muito, porque meu esposo tem Parkinson, não é? Ele não pode andar assim muito no meio assim, de aglomerações, essas coisas. Aí ele fica, quando não dá para eu ir, quando ele fica sozinho, que eu não gosto dele ficar sozinho, porque quando ataca ele cai, aí não é seguro para ele ficar sozinho. Aí quando dá para ir eu vou, quando os filhos estão aqui. Quando não dá eu fico com ele. E a minha vida é essa. Eu sou muito feliz, tenho meus netos, né, que eu amo demais, tenho minhas noras, que eu amo demais, que me dá força, tudo para levar para médico, para tudo. É a minha nora Maria, filha do seu Enéas, seu Miguel Enéas, lá de Cangandu. Tenho esses 2 rapazes, um de 17 anos, o Carlos Miguel, e o Vinícius Antônio, que tem 16 anos. São meus amores, moram aqui com a gente. Eu sonho é ver meus netos, né, formados, trabalhando, construindo uma família e serem felizes. Meu sonho. Ver toda a minha família feliz, graças a Deus, que somos, né? Somos felizes, uma família pequena, mas muito unidas. Eu imagino aqui Arapiraca, uma cidade bem linda, com muita indústria, com muitas, assim, coisas assim para as crianças brincarem, muito divertimento para as crianças. Desejo assim que o povo seja muito unidos, muito unidos, que haja muita paz nessa cidade, como sempre houve. É muito importante esse projeto, né? Porque às vezes, né, não tem sentido a gente viver uma vida, né, em comunidade e tudo, e aquilo, depois que a pessoa morre, com o tempo se apaga tudo. E esse veio mesmo para fortalecer as nossas raízes, né? Os nossos descendentes, nossa família, nossos amigos. Foi muito bom, muito bom. A Maria, que é muito amiga do Ricardo Nezinho, muito amiga, aí o cunhado dela, que é o Arapiraca, também me convidou. E eu logo no começo fiquei assim, mas depois eu digo, conversando com meu filho, eu disse, é uma boa, a senhora aceite, porque vai ser bom, né?
uma coisa que vai ficar para sempre. Aí eu aceitei, estou muito feliz. Me explicou como era, se eu aceitava, eu aceito sim. Muito bom, minha história é simples, como vocês viram. História assim de muito sacrifício, né? Mas eu tenho muito orgulho, né? Muitas lutas. E eu conto assim com o maior prazer, né? Muita felicidade de estar compartilhando para vocês, para os que ficam, né? Aí é muito bom deixar essa lembrança, esse legado. Eu agradeço a Deus primeiramente, né? Que foi Ele, né? Que sem Deus não é nada, né? A gente não tem, assim, realizações, né? A gente pensa, mas quem realiza é Ele, né? Então, tudo que eu pensei deu certo, porque eu confio no meu Deus, né? E agradeço também a Arapiraca por ter me acolhido, né? Aqui, né? De braços abertos. Agradeço a todos arapiraquenses, né? Minha família, meus irmãos que me trouxeram aqui. E eu sou muito feliz. A história é simples, mas eu conto com muito orgulho, porque não tenho que me envergonhar de nada da minha vida.